vejo indefeso e em perigo, encontro um abrigo no Sagrado Coração. Se o mal assola e me causa medo, busco meu rochedo, a minha proteção. Queridos ouvintes do nosso programa Caminhos de Fé, lembrando que o nosso programa tem o oferecimento dos nossos patrocinadores da Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Sonora, Projetos Acústicos, Supermercado Mendonça e Alex Filmes. E claro, a nossa Digan. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Nosso programa Caminhos de Fé hoje, continuando na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. O que vocês acharam no último programa? Gostaram? Espero que sim. Dê o feedback para nós. Vamos continuar a nossa peregrinação na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E hoje participará conosco um casal da nossa paróquia. Ah, você quer saber quem é, né? Aguarde e verá quem é. Vamos participar, vamos rezar juntos neste caminho de fé. E para bem continuarmos o nosso programa, vamos fazer a nossa oração inicial. Te convido a rezar junto comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos à nossa antífona mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O texto sagrado do nosso programa de hoje é uma encíclica do Sumo Pontífice, o Papa Pio XII, datada do dia 15 de maio do ano de 1956. E ela traz como tema Auriets Aqua, ou seja, tirarei água. Vamos juntos escutar? A Eucaristia, a Santíssima Virgem e o sacerdócio são dons do coração amado de Jesus. É o subtema desta nossa carta. Quem poderá descrever dignamente as pulsações do coração divino, índices do seu infinito amor, naqueles momentos em que ele deu aos homens os seus mais apreciados dons, isto é, a si mesmo no sacramento da Eucaristia, sua Mãe Maria Santíssima e a participação do ofício sacerdotal. Ainda antes de celebrar a última ceia com seus discípulos,
ao pensar em que ia instituir o sacramento do seu corpo e do seu sangue, com cuja efusão devia confirmar-se a nova aliança, sentiu em seu coração agitado de intensa emoção, que ele manifestou aos seus discípulos com estas palavras: ardentemente desejei comer convosco este cordeiro pascal antes da minha paixão. Emoção que sem dúvida foi ainda mais veemente quando ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu-os dizendo: isto é o meu corpo que se dá por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que por vós será derramado. Com razão, pois pode-se afirmar que a divina Eucaristia, como sacramento que ele dá aos homens e como sacrifício que ele mesmo continuamente imola, desde o nascente até o poente, homens, e como sacrifício também o seu sacerdócio. São sem dúvida dons do Sagrado Coração de Jesus. Dom igualmente precioso do mesmo Sagrado Coração é, como indicávamos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe excelsa de Deus e Mãe amadíssima de todos nós. Era justo que o gênero humano tivesse por mãe espiritual aquela que foi mãe natural do nosso Redentor. A ele associada na obra da regeneração dos filhos de Eva para a vida da graça. A propósito disso, escreve a respeito dela Santo Agostinho: evidentemente, ela é mãe dos membros do Salvador, que somos nós, porque com a sua caridade cooperou para que nascessem na igreja os fiéis que são membros daquela cabeça, Cristo Jesus. Ao dom incruento de si mesmo, sobre as espécies do pão e do vinho, Jesus Cristo, nosso Salvador, quis unir-se como testemunho da sua caridade íntima e infinita, o sacrifício cruento da cruz. Fazendo isso, deu exemplo daquela sublime caridade que, com as seguintes palavras, ele mostrara aos seus discípulos com meta suprema de amor: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Pelo que o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, revela no sacrifício do Gólgota. De modo o mais eloquente, o amor próprio de Deus. Nisto conhecemos a caridade de Deus, em haver Ele dado a sua vida por nós. E assim, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Certamente, o Divino Redentor foi crucificado mais pela força do amor do que pela violência dos algozes. E o seu holocausto voluntário é dom supremo, feito a cada um dos homens, segundo a iniciativa, a incisiva expressão do apóstolo: amou-me e entregou-se por mim. Esta é para nós, queridos irmãos, palavra da igreja. Graças a Deus. Que riqueza o texto que nós estamos refletindo no dia de hoje, não é mesmo, meus irmãos? A tradição da Santa Mãe Igreja, que traz para nós esta revelação do coração chagado de Jesus no alto da cruz. Devoção tão bonita que desde o último programa nós temos visto, e a igreja vem insistindo tanto nessa devoção aos sagrados corações, tanto de Jesus e de Maria Santíssima. Mas vamos fazer agora a nossa oração do peregrino. Vamos peregrinar? Oremos. Ó Deus, que tiraste teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, os protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto, pedimos que protejais nós, vossos filhos, servidores e peregrinos,
que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro, aqui deste santuário memorial do Padre Mestre Biapina. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor. Luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, enriquecidos de graças e virtudes. Retornemos ilesos para as nossas casas, cheios de saudável e eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, de São José, seu castíssimo esposo, Santa Margarida Maria Alacoque, São Cláudio de la Colombière e de vosso servo fiel, Padre Mestre Biapina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Continuando então o nosso programa, queridos irmãos e irmãs, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, em comunhão com toda a igreja no mundo que celebra tão grande graça e tão grande dom para nós. Desenvolvida ao longo da vida da igreja, é mais que uma devoção, é uma espiritualidade. Na Bíblia há uma dedicação do povo às coisas do coração, como por exemplo, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para todas as vossas almas. O coração de Jesus é o coração manso e humilde de Deus, colocado dentro do nosso peito. O Senhor não é só uma inteligência suprema, Ele é o coração. E o coração de Jesus é a manifestação visível do amor do Pai. O Sagrado Coração de Jesus é mais que uma devoção, é uma espiritualidade. É a espiritualidade da ternura, do coração, é a mística do afeto. É reconhecer que Deus é mais do que Pai, Ele é Pai e Mãe. E tem um colo para cada um de nós, olha que coisa belíssima. Deus tem um colo para cada um de nós. A grande dica para aproveitarmos bem toda essa espiritualidade é nos deixarmos adormecer no coração de Jesus. Há momentos em que precisamos repousar o coração do Senhor, seguir os conselhos de Jesus que nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Deixe-se repousar no coração de Deus. Coração Santo,
tu reinarás do nosso encanto, sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, flávua de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas, humildes queixas, sentido expor. Vamos adentrar ao coração de Jesus, mas eu vou contar hoje com a presença de um casal amigo da nossa paróquia, que será entrevistado, ou melhor, entrevista é uma palavra muito forte, né? Nós vamos ter um bate-papo com esses nossos irmãos, que tem muito para dizer para nós. Um casal jovem, mas com muita atuação aqui em nossa paróquia. Não vou falar mais, porque senão vai estragar a surpresa e eu acabo falando o decorrer do nosso bate-papo. Vamos juntos com o Padre Léo? Nós vamos agradecer imensamente, como em todos os programas, a nossa querida Digan, nossa parceira aqui, o Júnior, que está ali atrás das câmeras, né? Anota lá o telefone da Digan. Marque um horário com ele, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em estar com você. 83 9 8882 4372. Se você quer eternizar os melhores momentos da sua vida, da sua família, por que você não entra em contato então com o Alex, fotógrafo? Anote o telefone dele aí que vai estar aparecendo. 83 9 8717 4261. Sua despensa está vazia? Vá no Supermercado Mendonça. É o nosso parceiro no nosso programa Caminhos de Fé. E você pode, inclusive, ligar. Olha a comodidade que os nossos parceiros nos proporcionam. 83 3369 1179. Ou pelo celular, 83 9 8679 6036. A Geni Eletromóveis também é nossa parceira. Está pensando em mudar o seu quarto, a sua cozinha, mudar os móveis da sua casa, os eletros? Procure a Geni Eletromóveis. E não é só aqui na cidade de Arara, é também na cidade de Barra de Santa Rosa, Pilões, Serraria, Borborema e Guarabira. Olha o telefone da Geni. 83 3369 1061 ou pelo WhatsApp 83 9 8831 1061. Posto Ademir vai te socorrer na hora que tiver o seu tanque na reserva. Anote o telefone do Posto Ademir. 83 9 8875 2808. Por que não? Sonora, projetos acústicos, nosso querido amigo Otávio. Anote o telefone do Otávio aí, da sua equipe, dê uma passadinha lá, fala, olha, vi a propaganda no programa Caminhos de Fé. 83 9 91 12 5688. Então vamos conhecer, eu sei que você está curioso, não só você, o Padre Léo também está curioso, para conhecer estes nossos entrevistados de hoje, amigos da nossa paróquia, que é o Josimar Cândido Duarte e também a Simone Lourenço Santos Cândido. Sejam bem-vindos ao nosso programa Caminhos de Fé, Josimar e Simone. Obrigada. Tá? Simone, pode deixar o nervosismo de lado, que é só um bate-papo. Já estou mais calma. Não é confissão, Josimar é mais desinibido, né, Josimar? Parece, né? Então, tá. Vamos então. Vocês são casados há quanto tempo? 15 anos. 15 padre. anos. Comemoramos esses dias, não foi? Não falaram nada, gente? Não teve missa Foi no naquele dia, na dia, segunda-feira. foi na segunda-feira. Na terça a gente foi servir e ele adoeceu com a questão da vacina. Não, ele adoeceu, porque nós vamos um marmolho. Ele teve reação da vacina e não foi, porque eu tenho Então certeza. já tomou a primeira dose, né? Tomamos. Vocês dois? Você não Graças teve a Deus. reação nenhuma? Não. Estou falando que nós somos mais... Sensíveis. De fato. Então, 15 anos 15 já anos de já. união matrimonial.
Você é natural de onde, Simone? Sou daqui de Arara. Nasci em Solânia, mas desde que nasci, moro aqui. Na cidade mesmo. É, isso. Josimar de onde? Eu sou natural de Arara também. Mas você é mais da região do sítio, né? Eu morei no sítio até os 26 anos. Até agora há pouco, então, gente. Eu só me mudei para a cidade depois que me casei. Você trouxe ele para a cidade, Pô, Simone. olha pra você trouxe. ver. Achei mais fácil ele vir para cá do que eu ir para lá. E vocês se conheceram aonde? No trabalho, né, Josimar? A gente trabalha juntos e éramos amigos, né? Convivendo nas escolas, nos planejamentos. E aí surgiu uma amizade, depois da amizade, Continua a amizade. algo mais. Vocês fazem o quê? Josimar trabalha com o quê? Eu sou professor de História. Eu sou pedagoga, sou professora e também atuo como supervisora escolar. Tudo aqui em Arara, vocês trabalham em Arara. Em Agora Solânia trabalhando em casa, também. né? Aqui em Santa Fé também. Ah, em Santa Fé. A gente é professor efetivo da Rede Municipal de Arara e da Rede Municipal de Solânia também. E eu dou aula também na escola particular daqui. E desses 15 anos de enlace matrimonial, deram frutos? 2 filhos. Quem são? Abraão e Cecília. Quantos anos? Abraão tem 12 e Cecília 9. Bem. Ah, o Abraão é o mais velho? É, só que Cecília cresceu um pouquinho mais. Ela já, o tamanho dela vai fazer 10 mês que vem e ela cresceu mais. Assim, tá mais alta do que ele Tá já. vendo? Olha o meu espanto. Eu sempre imaginei que a Cecília fosse a mais verdade. velha. Mas Ela que é bem bom. mais madura. Então, nós vamos meditar um pouquinho e o nosso bate-papo. As pessoas, nossos ouvintes devem estar perguntando assim, mas por que um casal? Estamos falando da festa do coração de Jesus, mas Jesus, quando fez as 12 promessas do Sagrado Coração, a Santa Margarida Maria, a primeira e a terceira são destinadas às famílias. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a primeira promessa, meus queridos ouvintes, a minha bênção permanecerá sobre as suas casas, em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. Aí a terceira parece que vem completar esta primeira. Estabelecerei e colocarei paz em suas famílias. E o Santo Padre nos convidou a rezar no mês de junho, como intenção do apostolado da oração, sobre os noivos. Vocês são eternos namorados, eternos noivos, né? O que vocês diriam hoje para aquelas pessoas que pretendem se casar? Vale a pena casar, ter filhos, ter a sua casa? Como é que é isso? Vale muito a pena. Se a gente observar pela nossa convivência, pela experiência que a gente tem de casal, a gente diz que vale muito a pena. É um passo muito importante que você dá na sua vida. Você sai da casa dos seus pais, forma uma nova família, passa a viver em comunhão com uma outra pessoa. Também não é fácil, tem suas dificuldades. Mas Ouviu, né, Simone? Mas é muito bom, é uma experiência de vida única para quem vive, para quem experimenta. Eu sempre fico muito feliz quando eu sou convidada para casamentos, padre, porque eu acho que é uma coisa tão linda, né? Família é um projeto de Deus e eu acredito que é possível você ter um casamento feliz, abençoado, com Deus na sua casa, criando os filhos, mesmo com tantas dificuldades, mesmo o mundo dizendo muitas outras coisas, mas a gente vê, não é, Josimar, que não é fácil, mas é possível. E a gente acredita no matrimônio, acredita na instituição do casamento e fica feliz quando alguém... Eu adoro ouvir isso quando eu ouço, sobretudo de casais jovens. Eles estão todos se achando porque eu falei que eles são um casal jovem, mas são, são debutantes, 15 anos ainda, né? Nesses 15 anos de relacionamento e tudo, dividindo as mesmas angústias, o mesmo teto, a criação dos filhos. Isso é muito bonito, meus queridos irmãos e irmãs. Tá ouvindo? Vale a pena. Então, se você tem esse plano, esse projeto de Deus na sua vida, gostei disso. Esse projeto de Deus que é a família, então vá em frente. Vocês sempre foram de igreja? Sempre participaram? Ou teve um momento da vida de vocês? Não quero saber disso não. Quando eu era criança, minha irmã era líder de comunidade eclesial de base. Inclusive, ela participou de um centro de formação missionária, se formou missionária do meio popular. E eu participava muito das celebrações junto com ela. Depois que ela foi embora, a comunidade deu uma enfraquecida. A gente participava, mas aos poucos foi se afastando um pouco mais dessa vida religiosa mais intensa. Aí veio
pessoal, a época do trabalho, da faculdade, e eu me afastei bastante da vida religiosa e participava apenas de missa festiva. E aí, depois que a gente casou, veio o convite para participar do SCC, e através do SCC, eu, junto com ela, me reinseri, né, na vida religiosa, e hoje a gente tem uma participação muito mais intensa e muito mais satisfatória da vida religiosa. Isso nos dá uma segurança muito grande. E ela Isso eu pode, posso testemunhar, e tá? ela Que eu pode estou falar da contigo. experiência dela também, Não, né? é E a assim. Simone, como é que foi? Porque cada família tem uma história, né? Não, assim, a gente sou de uma família católica, né? Meus pais, meus avós, tanto materno quanto paterno, a gente era da igreja. Minha avó materna, ela é do apostolado da falecida. E assim também como Josimar, eu na adolescência era mais presente na igreja, fiz todos os sacramentos, participava de grupo de jovens. Aí quando veio a questão da faculdade, comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, aí me afastei um pouco. Ia na missa aos domingos, mas não participava, assim, nenhuma pastoral, nenhuma Era de participação banda. mais efetiva. É, exatamente. Aí, quando a gente se casou, como ele disse, né, veio o convite para o SCC, no início ele não aceitou no primeiro convite, É sempre assim. relutou um pouco, Desse e jeito. no segundo convite, aí ele aceitou. E já que vocês falaram no SCC, vocês são representantes do SCC na nossa paróquia também, como é que é este, sem contar o que acontece no encontro, né, porque tem que ser uma surpresa para cada casal, o que foi fazer o SCC? Vou começar por você que não aceitou. Como é que foi? Foi reencontrar com Cristo. Não posso dizer que foi um encontro. Para mim foi um reencontro. Eu acredito que para ela também. Nós nos reencontramos com Cristo. E assim, muita gente associa o SCC a uma tentativa de reconciliação do casal. Então eu aconselho quem está passando por problemas na vida conjugal e recebe um convite para o SCC, não vá pensando que vai resolver seus problemas no SCC. Nós, graças a Deus, quando fomos, a gente não tinha problema nenhum. A gente Era nunca início passou do por problemas casamento. no casamento, graças a Deus. E assim, a gente foi pela graça. A gente estava num momento muito bom do casal, fazia pouco tempo que tinha casado também. Então, para a gente foi uma bênção, foi uma graça, foi um reencontro com Cristo e foi o que nos reinseriu na igreja. Quando a gente casou, a nossa participação na vida religiosa era tão pequena, tão pouca, que a gente casou só no civil. Fomos casados num casamento religioso 2 meses depois, cerca de 2, 3 meses depois, porque tivemos que ser padrinhos de uma criança e Padre Cícero só deixou a gente ser padrinho se Bendito casássemos. Padre Cícero, tá vendo? Vocês devem o Isso casamento ao mesmo. Padre Cícero, Isso que mesmo, hoje padre. está em São Eu Paulo. digo, né? Deus tinha um cuidado tão grande com a gente, ele queria a gente perto dele de todas as formas, que isso foi um instrumento que nos aproximou mais. A gente casou, como Josimar disse, só no civil. A gente achava que, não, Deus está abençoando, e estava de todas Sim, as claro. formas, mas a gente não tinha essa ideia, era a questão de, não vamos fazer uma festa grande, não vamos casar no padre, minha mãe contra, os pais dele também, meus pais, mas a gente bateu o pé e disse, não, vamos casar só no civil, depois a gente vê isso. E aí a gente foi abençoado com esse afilhado e fomos com a vergonha falar com o padre, porque ele disse, por que vocês não casaram no padre? Mas a gente ficou assim meio sem jeito e ele disse, nesse mês, próximo mês de setembro, a gente tem um casamento coletivo, vocês topam, eu vou deixar vocês batizarem a criança e se vocês me derem a palavra que vão, e a gente disse sim, e casamos e foi uma bênção. Bênção para nós, para nossa família, porque os filhos, né, nós só tínhamos Abraão. E foi muito importante a gente estar na igreja, nessa criação dos filhos, já desde o início da base, nos ajudou muito. Vamos lá agora na parte do lazer. Agora eu vou no Josimar. Não estava no script, não, tá? Vocês estão me olhando com essa cara, né? Não tá. Pois é. Mas, para quem não sabe, vai saber agora também. Já deve ter visto o povo de Arara, o Josimar caminhando não, né? Pedalando, né? Como é que é isso? Como é que você descobriu esse hobby com a bicicleta? A bicicleta era um meio de transporte para mim. Quando eu morava na zona rural, eu vinha estudar em Arara de bicicleta. Eu vinha só, andava 12 quilômetros. Você morava 12 todo quilômetros? dia. Todo dia. Era 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. E aí, depois que a gente comprei uma moto, aí carro, a gente esqueceu a bicicleta. E eu gostava de jogar futebol. Sempre joguei futebol amador. Só que o corpo chega uma hora que não aguenta mais o futebol, né? É verdade. Aí tive que procurar outro esporte para praticar, e aí veio a bicicleta há 7 anos, ou 7, 8 anos que eu pedalo,
É muito bom, você faz muitas amizades, pratica esportes, se diverte. É um lazer muito bom. Quero colocar ela também no grupo, mas ela Estou me preparando, padre. Psicologicamente tô ou me o quê? Psicologicamente. Vamos dizer que é psicologicamente. Eu sou preguiçosa para praticar o esporte. Eu sei sou uma perfeitamente vida do sedentária, que mas você tinha está que fazer. falando. Aí eu tô começando. Que bom. Na vou hora iniciar. daquele aperreio em casa, assim, você foge de bicicleta e fala assim, ó, eu vou esparecer. Ou na hora que você precisa pensar, você precisa arejar a cabeça, fala assim, vou pegar a bicicleta e vou... Ou não? Não, eu pedalo porque gosto mesmo, independente de estar com a cabeça aliviada, de estar estressado. Mas ajuda a aliviar também, né? Assim, Ajuda as as tensões. tensões, Quando né? ele demora a pedalar, eu estou precisando, né? Nessa Ajuda pandemia, com tudo isso que está acontecendo, a bicicleta foi um ponto positivo, porque descarrega, né? O estresse. Tá vendo como é que a mulher conhece, gente? Ela sabe, assim, ó, acho que ela fala assim, ó, vai pedalar, vai pedalar, dá licença. Isso é bom, essa comunhão de almas, né? Esse tempo que estão juntos já permite conhecer. Você Com considera que certeza. você o conhece, Conheço. E ele me conhece também. né? Sabe dos gostos, sabe do que ela gosta, e você fica arengando ela também, fica arengando ela, você não é muito arengueiro. Não dou trabalho não, eu sou tranquilo. Tranquilo. E é mesmo? Simone, você falou meio assim, é tranquilo. Não, ele é tranquilo, eu já conheço. Às vezes ele está um pouco agitado, mas é tranquilo. No geral, graças a Deus, a gente vive em paz, né? Que bom, graças a Eu não Deus. reclamo de comida, o Não. que tiver eu como, não reclamo de gente. casa. Não reclamo de casa. Fazendo a propaganda. Simone é o marido que você pediu a Deus. Não. Ela pode confirmar isso, se for verdade ou não, mas eu não reclamo de casa bagunçada, de tá faltando isso, tá faltando aquilo. Realmente. A gente vive tranquilo, né? Graças a Deus. Um vai complementando o outro. E como é que foi a chegada? Quando eram os dois, tudo bem. E quando chegou o primeiro filho? Como é que foi? Estava programado ou foi surpresa? Estava programado. A gente programou. A gente já tinha 1 ano de casado, né? De casados. Aí a gente resolveu, vamos planejar. Agora é o momento. Aí, com 3 meses depois, né? Acho que 4 meses. Aí Abraão veio a caminho. Pronto. Mas aí, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. No coração do pai e da mãe, fala assim, o primeiro tem que ser um menino. Ele era assim, né? Eu que viesse seria bem-vindo. E claro, para ele também, mas ele dizia, é um menino. Ele sempre teve essa certeza, não foi? Por Eu quê? não tinha. Eu não sei, alguma coisa me dizia que ia ser um menino. E quando você viu a carinha lá, falou assim, é um menino. É um menino. Como é que foi para os pais de primeira viagem? Ficar acordado à noite? O Abraão deu trabalho de noite? Deu trabalho, ele tinha cólicas, e eu ligava para minha mãe, aperreada. Então, assim, marinheiros de primeira viagem, tudo a gente potencializa, né? Sim, claro. Que é a primeira vez, a gente acha tudo estranho, mas aí a gente foi, com a ajuda, né, da família, dos pais, da minha irmã, que já tinha filhos, e vai acalmando a gente, vai passando as fases. Tudo é fase. Eu não dormia de noite. Eu achava que nunca mais eu ia dormir à noite. Mas é tudo fase, né? Tudo fase, depois passa. Né? Quando a gente olha para a carinha e vê aquela bênção, a gente esquece até da noite que passou. E quando vem aquele sorriso, gente? Exatamente. Nossa, na hora que você tá tudo isso, angustiado. todo aperreio a gente esquece. Verdade. E pro pai? O pai é uma alegria muito grande. Filho, homem, primeiro primogênito, sai um homem, fica muito feliz. Mas assim, é trabalhoso, né? Só que a gente passa porque o amor envolvido é tão grande que a gente só lembra na hora, depois esquece. Um episódio interessante, a mãe dela, às vezes, ia dormir lá em casa na primeira semana, e nós morávamos numa casinha muito pequena. Eu dormia no colchão na cozinha e ela dormia com a mãe no quarto. E o bebê? E o bebê. Só tinha um quarto na casa, né? E eu me lembro que uma noite, a mãe dela já não estava mais dormindo lá em casa, e ele começou a chorar. Era um choro que não tinha fim, e ela não sabia o que fizesse. Aí ela disse, Josimar, vai atrás de manhã. Isso era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Vai atrás de manhã para resolver que eu não estou aguentando mais, não sei o que eu faça. E eu peguei a moto e saí 2 horas da manhã para buscar a mãe dela. Quando a gente chegou em casa, o Abraão tinha parado de chorar. Com minha mãe. Olha pra você ver. E você teve que voltar pra cozinha. Tem que voltar para casa. Tá, você falou uma coisa interessante. No início, casa pequena. Hoje vocês têm uma casa estruturada, somaram forças, somaram os talentos, somaram os poderes aquisitivos e transformaram a vida de vocês juntos. Pense se vocês não tivessem sonhado, se você tivesse sonhando uma coisa, ela completamente diferente. Como é que seria? Hoje vocês têm uma
uma boa casa para os seus filhos, né? Vocês conseguem dar o melhor, eu tenho certeza, de dar o melhor para o filho de vocês. Vamos então, já que foi a primeira viagem, vamos na segunda. Maria Cecília. Cecília. Não tem Maria, é só Cecília, tá? É Cecília. Cecília. Como é que foi já a chegada da Cecília? A chegada já foi mais tranquila, né? A gente também planejou, porque eu já estava com 30 anos e a gente queria já ter logo, tinha muito tempo para esperar. Eu digo, não quero demorar tanto. Aí Abraão tinha 3, né? Aí planejamos e veio a Cecília. Quando a gente soube que era uma menina, a gente foi uma alegria muito grande, porque o que viesse, a gente, né? Claro que íamos ficar felizes, mas assim, uma menina e completou, porque era um casal, eu também tinha esse desejo. E foi muito bem-vinda. A Cecília já foi mais calma, né? Bem bastante. Então, eu não sei se a experiência né, de Abraão já tinha nos trazido mais essa confiança, essa calma. Porque A no sogra início, não precisou ir? ela já foi mais calma, a gente já sabia como lidar, eu estava mais tranquila, foi tudo mais calmo. Pronto, agora nós vamos às perguntas propriamente ditas. Padre pergunta demais, porque tem que conhecer vocês, né? Como é que é possível educar os filhos, ter uma boa relação conjugal, seguindo com o coração manso e humilde de Jesus? Mais ou menos nós já respondemos essa pergunta. Quando eu falei a questão da bicicleta, quando você quer de a cabeça, você era mandado subir de casa? Sim, mas quando você não pode fugir e tem que ficar ali, eu falei, não, eu preciso enfrentar isso. Como é isso? Fala para nós. Não é fácil, né? Educar é muito difícil, né? Eu acho que é a tarefa mais difícil que nós, como seres humanos, como pais, nós temos. Mas quando a gente tem uma casa, uma família alicerçada, né, na palavra de Deus, se torna muito mais fácil. Não é que a gente vai fugir dos problemas, que não vai ter problema lá na casa da gente, porque a gente serve na igreja, porque a gente participa, não. Os problemas vão existir, mas a gente vai saber lidar melhor com esses problemas. Então, assim, a gente tem tentado educá-los no amor, né, na correção, não no castigo, mas corrigi-los segundo o que a palavra de Deus nos ensina a todo dia, essa questão de manso e humilde de coração. Às vezes a gente está tão estressado, Jesus, manso. Eu repito essa manso e humilde de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso, para que a gente tenha calma e consiga passar essa calma para eles, corrigindo eles, educando eles de uma forma correta, de uma forma que Deus nos ensina, né? Não é fácil dizer não, mas a gente tem que dizer não. É um exercício contínuo e diário, todos os dias, o tempo todo, para que a gente possa colher esses frutos futuramente, né? Como uma plantinha que a gente vai regando e vai tendo os frutos. Como foi o evangelho de domingo, né? Domingo passado, que falava justamente dessa semente que é lançada na terra. Vocês estão lançando uma semente na vida da Cecília e do Abraão. E aí, Josimar, o que você acha disso? Assim, problemas a gente tem, todo mundo tem, né? Mas a gente nunca fugiu deles. E uma coisa que a gente procura sempre Nem de bicicleta. Nem de bicicleta, sempre conversar. O diálogo, ela conversa muito, assim, a gente não dorme sem resolver os problemas quando aparecem. Embora que fique a noite acordado. Mas a gente não dorme. Mas como aquele mesmo do Instagram, passa 2, 3 dias acordado, morrendo de sono. Mas a gente sempre resolveu através da conversa, através do diálogo. E é um diálogo baseado no respeito, no amor que a gente tem um pelo outro. A gente se ama e é isso que tem dado a sustentação, né? E graças a Deus, como a gente tem uma participação religiosa mais efetiva, mais ativa, isso ajuda bastante. Às vezes você resolveu um problema em casa, mas não foi completamente. Vamos para a igreja? Quando a gente vai para a igreja, reza, escuta uma palavra que nos cabe, escuta uma homilia, faz uma leitura. Isso ajuda ainda mais a resolver aquela situação. Então, quem está passando por dificuldade, a gente não tem condição de dar conselho a ninguém, mas uma coisa que ajuda bastante a resolver é conversar. E nessa conversa você se doa, nessa conversa você escuta, você orienta, você fala. Homem geralmente tem dificuldade para ouvir, principalmente quando vem da mulher. E eu tive que aprender isso com ela. Eu não era muito de ouvir. A gente foi criado num sistema muito independente. Na casa da minha mãe, eram 8 filhos, 5 mulheres e 3 homens, e cada um sempre tomou a decisão que quisesse na sua vida, sem que houvesse muita interferência. E você trouxe isso para o casamento? E eu trouxe isso para o casamento. Eu tive muita dificuldade no início com isso. Mas, graças a Deus, ela até pela formação dela também, ajuda bastante a ouvir, a falar,
dizer o que está errado, dizer, Não buscar, guardo nada, não, buscar padre. o que está certo. Tem que colocar para fora, né? Uma conversa, é diálogo. E é um diálogo baseado no amor. Não adianta conversar sem ter um sentimento envolvido. Eu né? adoro ouvir quando o casal fala assim, a gente se ama. Isso alicerça realmente a vida do casal, né? O padre não dá conta, né? De ouvir isso e realmente num mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, que fala assim que a família foi é uma instituição falida. Quando eu ouço isso, me dói o coração. Mas quando eu ouço assim, eu a amo, e ela diz também que ama, eu falei assim, nossa, seu amor está no ar. Isso para mim é celebrar Dia dos Namorados, viu? Como nós celebramos no último sábado, né? Essa questão do amor, essa questão de estar juntos. Vocês levaram realmente a ferro e fogo o que o Padre Zezinho disse. Nunca vamos dormir sem pedir ou sem dar o perdão também. Você sabe, na hora que você erra, fala assim, desculpa. Sabe, Simone? Sei, e reconheço e falo com ele, peço desculpas. E ele também, ele era um pouco difícil isso. Mas aí agora ele já está, né, melhorando. Ele ficava em silêncio, mas agora ele já reconhece também. E assim a gente vai caminhando. Ninguém é perfeito, a gente erra muito no dia a dia. Mas assim, é errando que a gente aprende. Com certeza. E conviver é a coisa mais difícil que tem no mundo. Com certeza. Eu descobri conviver com o outro. Quando a gente vê, caso que é muito bom, realmente uma bênção, uma graça divina. Agora você se prepara para viver tanto a alegria, na alegria e na tristeza. Quando o padre diz na alegria e na tristeza, é porque realmente ele sabe que passa por essa dificuldade. Que a gente precisa se sustentar na palavra de Deus e no sentimento que tem para se manter firme. Nossa, dá vontade de encerrar o negócio, que eles se prepararam tão bem pro programa, falaram que estavam nervosos, estavam não sei o quê. Não, mas é aquilo que eu sempre digo, né? Nós esquematizamos um programa, passamos o programa, mas o espírito age. E vocês não estão falando só para o Padre Léo, vocês estão falando com tantas pessoas, né? Estão falando do que é o mais rico de vocês, que é a vida de vocês. Por isso que eu estou gostando dessa dinâmica de peregrinar no coração das pessoas aqui da nossa cidade, das nossas pastorais, das pessoas de frente de igreja. Para saber isso, justamente isso que vocês falaram, nós somos de igreja, mas somos falhos, somos limitados, mas nós buscamos acertar, não é isso? E nesses tempos modernos, como é manter firme certas decisões, sobretudo com relação à educação dos filhos? Vocês são professores, é psicopedagoga? Minha especialização. Sou pedagoga, fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Então você está mais... Mas não garante. A experiência do dia a dia, padre, é difícil, é diferente. Né? É diferente você falar quando tinha classe, né? Porque agora é tudo online, né? Você vê os filhos dos outros, mas quando você entra na sua casa, são os seus. Você sabe os defeitos, você sabe das qualidades. Tem um amor Como é que é isso? Quem é que diz mais não aqui? É o pai ou a mãe? Ele diz mais não. Eu digo mais. Ele diz mais não. Mas eles recorrem à mãe depois? Eles recorrem à mãe antes e depois. Porque assim, eu converso mais com eles. Não que o Josimar não conversa, ele conversa muito com ele, mas eu estou mais, por conta dessa pandemia, eu acho que eu me aproximei, já era muito próxima, e assim, eu converso muito, mas o Josimar já diz não. Eu também digo, mas eu faço eu faço uma introdução, entendeu? Eu já vou explicando o porquê, para depois dizer, não, ele já é mais firme. Não. Ah, tá. Ela faz um rodeio. Eu faço toda uma introdução, contextualização para entender o não. O porquê do não. Josimar já mesmo, ele diz não e não. Josimar é mais desmantelado. É mais direto, ele é mais direto, né? Assim, não, você não vai. Mas eles entendem após Entendem e aceitam. Às vezes demora um pouquinho. Cecília é mais fácil de lidar nessa questão. Abraão foi mais difícil, mas ele, quando é não, é não. Porque o não educa bem como o sim, né? Eu não posso assim falar tudo você pode, né? Os limites são necessários, né? Vocês, depois que casaram, viveram uma outra vida, não é? Tinham projetos, tinham sonhos, mas quando chegam os filhos, tem coisa que não dá para fazer mais. Tem que abrir mais. A prioridade é eles, né? Que bonito. A prioridade é eles. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os casais que vão estar vendo. Não só quem é de igreja, mas as pessoas que vão ter acesso a isso. Claro que a gente vai divulgar isso para a CC, né? Vocês também fazem parte, para a nossa paróquia, mas é bom os nossos ouvintes verem de vocês, ouvirem de vocês essa mensagem que vocês disseram desde o início da nossa conversa, que vale a pena a família.
Agora é com vocês. Começa não. Pode começar. A parte mais difícil ela pede para eu começar. Porque assim, falar do dia a dia da gente é tranquilo. É uma coisa, o que a gente mostrar o que a gente vive é muito mais fácil, porque é o que a gente está acostumado, né, no dia a dia. E o conselho que a gente dá é que quem tem vontade de construir uma família, encontrou uma pessoa ideal, faça, viva, ame o quanto puder, compartilhe tudo. O casar é compartilhar o que você tem, o que você não tem, o que você ainda vai ter, os seus sonhos. Ame, respeite, aprenda a ouvir a mulher. Isso é muito importante. Aprenda a ouvir a mulher. Teve uma vez que eu não a ouvi e acabei me prejudicando nessa brincadeira de não ouvir. Você pode contar? Agora me deu curiosidade. É uma coisa bem mais complicada para contar. Mas eu não ouvi a mulher e acabei cometendo um erro que eu não deveria. Né? Depois a gente consertou, mas deu um pouco de trabalho. Então, escutar a mulher também ouvir o marido. E geralmente, no meio dos dois, um tem mais experiência, um conhece mais um determinado assunto. Principalmente nessa área que um conhece mais, outro conhece menos. A experiência deve ser ouvida, a voz da experiência deve ser ouvida. Então, escute, dialogue, converse. E sempre se paute pelo amor e pelo respeito. É basicamente isso, padre. E coloque Deus na sua casa, na sua família. Coloque Deus em primeiro lugar. E todos os problemas que vão surgir, você vai conseguir resolver. Então, seja uma igreja doméstica para seus filhos em casa. Não espere levar para a catequese. Vá sendo essa igreja doméstica em casa. Reze o texto com seu filho. A gente se junta nós se juntamos para rezar juntos em casa. Não somos perfeitos, temos muitas falhas, somos limitados, mas diante dessas fraquezas, das nossas falhas, a gente tem tentado acertar. Né? E sempre colocando Deus, Nossa Senhora, nas nossas orações, pedindo a intercessão pelos nossos filhos, pela vida deles, das pessoas que convivem com eles, porque a gente está fazendo a nossa parte, mas eles vão ter as escolhas deles, né, futuramente. Então a gente pede que Deus esteja sempre perto deles, nos abençoando, que a gente consiga viver assim em paz e com respeito. Outra coisa, se puder participar de algum serviço da igreja, como ECC, alguma pastoral, participe. Nós fizemos as 3 etapas do ECC, hoje fazemos parte do Conselho Diocesano também, e a gente aprende muito nessas 3 etapas, a gente vive uma experiência muito boa de fé, de convivência entre os casais. A convivência com outros casais ajuda bastante a gente. E outra coisa, quando a gente casa, padre, a gente casa também com a família da noiva, e a noiva também casa com a família do noivo. E as famílias se juntam e pode ter certeza que... Compartilhamos as alegrias, as dificuldades, né? E como ela é a filha mais velha de lá, da casa dela, geralmente os problemas vão todos para ela, né? Mas é assim mesmo. Tem que ajudar a resolver também. E como eu sou o único do filho que fiquei aqui com os meus pais... Infelizmente, minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos, meu pai hoje vive aqui, e a única pessoa que ele tem também sou eu aqui perto dele. Então, ela também ajuda muito, ela colabora muito no cuidado com ele, e a gente também tem que se doar para ajudar a cuidar da família dela, né? Porque somos uma família só. Isso me encanta, você tá vendo? Conhecer um pouquinho mais. É uma coisa quando você olha no banco, ele sentado com a família, ou servindo no ministério, ou em qualquer outro momento. Outra coisa é quando a gente entra na vida de vocês, e obrigado por permitir que não só eu entre na casa de vocês, mas todos os nossos ouvintes que puderam entrar dentro da casa de vocês, que é o lugar da intimidade. É o lugar que a gente conhece as qualidades, os defeitos e o decorrer do dia a dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Né? Tá bom? Nós é quem agradecemos. Agradeço a vida de vocês, a vocação matrimonial de vocês. Reze por nós. Com certeza. Nós rezamos pelo Senhor. Muito obrigado. Recebi a mensagem no dia da santificação do clero, rezando por mim. Isso é motivo de muita alegria, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço para você, e nós vamos continuando o nosso caminho de fé lá no túmulo do Padre Mestre Biapino. Vamos comigo? Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo. Depois de tão bonito testemunho da vida matrimonial deste casal que nós acabamos de conhecer um pouco mais, nós vamos fazer um oferecimento diário
Convido também a toda a rede mundial de oração do Papa Francisco, o apostolado da oração, a rezar junto comigo. Vamos? E você também, que não é do apostolado, mas ofereça o seu dia. Deus nosso Pai, nós te oferecemos todo o dia de hoje, nossas orações e obras, nossos pensamentos e palavras, nossas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-te a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o nosso guia e nosso amparo neste dia, para que nós que possamos ser testemunhas do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezamos especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de junho, a beleza do matrimônio. Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimônio, com o apoio de uma comunidade cristã, para que cresçam no amor, com generosidade, fidelidade e paciência. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos rezar a oração pedindo a beatificação do Padre Mestre Ibiapina. Eu ouvi uma expressão esta semana de uma oração de Santo Antônio que dizia: Santo Antônio, cochiche no ouvido do menino Jesus esta graça que nós queremos. Gostei. Vamos hoje cochichar no ouvido do servo de Deus, Padre Mestre Ibiapina, que ele leve as nossas intenções até o trono de Deus. Vamos? Eu te convido a rezar comigo, diretamente aqui do túmulo do servo de Deus. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro, na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Ibiapina. Ele foi um devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e agora vos apresentamos. Peça com fé. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Ibiapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou na terra, seja a nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Ibiapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos. Chegamos ao final do nosso programa Caminhos de Fé. Gostaria muito de agradecer a sua audiência, mas hoje eu gostaria de fazer um agradecimento a todos que me param na rua. Fui em 2 paróquias nos últimos dias, falou assim: olha, eu acompanho o programa Caminhos de Fé, dá um abraço, manda um abraço para mim. Então estou mandando este abraço. Não sei os nomes, mas o padre rezou e também pede que vocês continuem com essa audiência bonita, viu? Um forte abraço para você que acompanha conosco desde o primeiro programa. Mas você que chegou por último também é muito bem-vindo. Participe sempre conosco nas quintas-feiras pelas ondas amigas da Rádio Integração. Concedo neste momento para você que nos acompanha a minha bênção sacerdotal. E vamos agradecer pelo restabelecimento do nosso bispo, né, que no último domingo teve alta do hospital, já se encontra melhor, está em casa. Graças a Deus, o nosso pastor já se encontra na sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os objetos que você apresenta, imagens, velas, água, terço, as fotos dos seus familiares, documentos, carteira de trabalho, carteira de motorista, também os resultados de exame e currículos.
a bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana no nosso programa Caminhos de Fé. Maria, Mãe dos Caminhantes.